Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Papo É. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente sério, que é o universo dos vícios. Quando nós falamos do universo dos vícios, nós vamos falar sobre as diversas situações que acabam nos viciando. Para tanto, nós temos que entender que essa questão dessa dependência, esses vícios, ele é um fenômeno complexo e multifacetado que resulta, a resultante, que é a concomitância de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Portanto, não há uma resposta direta, clara, para essa questão, porque elas variam de pessoas para pessoas, de situação para situação, mas podemos, de maneira geral, resolver isso de uma maneira que nos traga uma luz para evitarmos cair nessas armadilhas e quem está nessa situação saiba como lidar com ela. Que não é o fim do mundo, mas também não é uma situação muito fácil. Para tanto, eu dividi esse comentário inicial, em 3 partes. Nós vamos falar sobre a questão biológica. Quando nós falamos de biológica, falamos de genética, neurotransmissores e adaptação. Gente, uma das coisas que nós temos que compreender é que, quando nós falamos de vícios, desde quando a humanidade se formou, o vício está aí. Nós temos Baudelaire, nós temos Allan Poe, eu esqueci o nome do autor que fez o retrato de Dorian Gray, enfim. Mas esses dois que eu falei morreram de uso de ópio. Ópio é um vício. E são excelentes escritores. Então você tem que entender que o vício ele já faz parte praticamente do DNA humano, assim como a carne animal faz parte do DNA humano que nós consumimos desde quando a humanidade vem caminhando, os vícios também passaram a fazer parte. Então nós temos aquela predisposição. Tem pessoas que já nascem predispostas, quase todos nós nascemos predispostos a cedo ou tarde cair em algum vício. Por isso nós temos que olhar para trás, olhar para a nossa árvore genealógica e ver quais são os vícios que os nossos ancestrais tinham para nós não darmos vazão para elas na nossa vida. Quando nós falamos de neurotransmissores, nós estamos falando como que a química do cérebro reage diante dos vícios. Por quê? Porque a reação do cérebro com o vício está relacionada à recompensa. Vício, prazer, recompensa. E o cérebro ele é inteligente. Ele associa isso muito rápido. Tanto que ele se adapta. Por que ele se adapta? Ele se acostuma com aquele tipo de substância, com aquela quantidade, e o próprio cérebro começa a dar resistência. Então nós caímos naquela situação em que eu preciso consumir cada vez mais para me continuar tendo a mesma experiência, satisfação e prazer. E isso gera o que nós chamamos de dependência. Mas também temos os fatores psicológicos, traumas, transtornos mentais, busca por escapes de pressões psicológicas, pressões mentais, e a própria personalidade humana, que muitas das vezes tem pessoas que são propensas a ser aquela pessoa impulsiva, em busca de coisas novas, de ser o famoso aventureiro. Você tem que tomar cuidado. Porque se você não domar esse lado, você é fatalmente uma pessoa dada a vícios. Né? Transtornos mentais, como depressão, ansiedade, decorrente da nossa sociedade, como ela está arranjada atualmente, também proporciona isso. Por quê? Imagina, todos os dias nós acordamos com BOs para resolver. Todos os dias nós temos pressões sobre nossas cabeças. E precisamos ter muita disciplina, gente, muita disciplina, para não buscar uma válvula de escape baseada em entorpecentes. Por exemplo, sabe o que eu faço quando a situação chegou a final de semana, estou com a cabeça desse tamanho, e eu me desligo de tudo, telefone, de tudo que me lembre essas pressões.
Eu deito e vou assistir filme, vou assistir seriado na televisão, assisto 2, 3, 4 filmes. Aquilo me alivia. Me aliviando, eu tenho condições de pensar, rever as coisas e continuar. Mas isso sou eu. Cada um tem que buscar uma maneira, uma forma de usar esses escapes de forma salutar, para que você não caia neste universo que cedo ou tarde bate na nossa porta. Depois, nós temos as questões de pressão sociais, como eu falei, né? Nós temos grupos sociais como família, religião, trabalho, a própria sociedade, como ela está organizada, ela nos pressiona por muitas das vezes. E essas pressões que são todos os dias, quase que 24 horas, ela acaba nos jogando de braços dados no mundo dos vícios. Nós temos a cultura das normas sociais, né, atitudes culturais em relação ao uso de substâncias e sua normalização, de certos comportamentos podem influenciar também no desenvolvimento dos vícios. Por fim, não menos interessante, as condições socioeconômicas. Pessoas com vulnerabilidade social, né, pobreza, desemprego, também correm por isso. Então nós temos esse tripé: o psicológico, o mental e o social. E essas três junções é a estrutura perfeita para nos colocar de joelhos diante dos vícios. E aí nós vivemos numa sociedade, gente, que não tem que ser verdade, eu tenho que falar. O programa Papo ele tem falado de muitos temas que começam a se convergir, começam a conversar entre si. Para quem acompanha regularmente o Papo você já deve estar percebendo que tem programas que os assuntos vão conversando e vão se comunicando entre si e, como num quebra-cabeça, vai montando um cenário. O que eu estou falando hoje é mais um pedaço deste enorme quebra-cabeça. Por quê? Quando eu falo de sociedade e ela tem pressão, nós estamos falando de moralidade de uma família, a pressão religiosa, a questão do trabalho, a questão das responsabilidades que assumimos ou somos obrigados a assumir. E tudo isso se confabulam entre si para pressionar cada vez mais o ser humano como pessoa. E nós não estamos dando estrutura para essas pessoas responderem essas pressões de maneira fria, calculada, pensada, que não precise buscar escapes em vícios. Compreende o que eu estou dizendo para vocês? Por quê? Porque nós mesmos não temos estrutura para lidar com os nossos problemas. Como diz, né, nós matamos um leão por dia. Por que nós matamos um leão por dia? Porque nós não temos condições de prever as coisas que vão acontecendo na nossa vida e tentar, a médio ou curto prazo, resolvê-las antes que o monstro nasça, antes que o leão pule em cima de você. Mas por que nós não temos esse ato? Porque nós não temos formação para a vida. Nós temos formação para o trabalho. Lembre-se, a formação que nós temos nos bancos acadêmicos é voltada para que você produza, que você gere lucro, não que você aprenda. E aí as deficiências acontecem. Nós temos outros fatores que, por exemplo, nós temos um grande... como é que eu posso dizer? Não é uma dicotomia somente. Um falso moralismo que eu olho para o álcool e para o cigarro, eu sei que tabagismo faz mal, eu sei que o álcool faz mal, mas como pagam impostos, eles podem fazer comércio, eles podem fazer propaganda, eles podem ser vendidos em qualquer lugar e está tudo certo. Só que tanto o álcool quanto o cigarro, o tabagismo, é vício e leva à morte. Agora, quando eu falo de vícios mais pesados, que são aqueles que não pagam impostos, por que o mundo das drogas, de uma maneira geral, ela é errada? Porque não paga imposto, gente. Não gera imposto, só por causa disso. O dia que falarem assim, não, vamos legalizar tudo e vamos taxar, aí
não é mais ilegal. Aí você vê propaganda na televisão, você vai vendendo na farmácia, no barzinho, no supermercado. Por quê? Porque não é mais errado. Eu acredito que nós precisamos entender um pouquinho sobre isso, que eu, Marcelo falando, se é errado droga pesada, tem que ser errado tudo. Tem que ser proibido tudo. Bebida alcoólica e cigarro. Proibido. Proibir. Não existir. Não existir. Ou então você legaliza tudo. Por quê? Porque nós estamos tendo uma inversão de valores. Porque o que acontece? Quando eu criminalizo, veja bem, quando eu criminalizo o uso de entorpecentes, que é o que está em voga aí, não estão questionando, estão querendo liberar tudo, soltar bandido, não é isso. Não é isso. Vamos lá. Dentro de um ciclo de vícios, eu tenho a pessoa, que é o comprador, o usuário, eu tenho o vendedor e eu tenho o produtor. Qual dos três é o pior? O consumidor, o que vende e o que fabrica. Qual que é o pior? Todo mundo vai falar o que fabrica. Não é? Bebida. Tem o que compra, tem o que vende e tem o que fabrica. Cigarro. Tem o que compra, tem o que vende e tem o que fabrica. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estão conseguindo entender o cinismo disso? E aí o que acontece? Quando a justiça e o governo, não só no Brasil, mas no mundo, estão discutindo essa questão da criminalização ou não dos vícios, eu estou dividindo águas. Do jeito que a lei está, eu estou criminalizando desde aquele que consome ao que produz. Quando que, na verdade, quem tem que ser criminalizado é o mais, sobretudo, é aquele que produz e o que vende. O que consome, o que compra, ele não pode ser criminalizado. Senão seria criminalizado aquele que consome bebida alcoólica, seria criminalizado aquele que compra Marlboro, Hollywood, Derby, Carlton, por aí vai. Né? Vocês conseguem compreender a distropia, a inversão dos valores? Por que não se fala de prender alcoólatra? Por que não se fala de prender quem fuma cigarro? Porque o álcool, o cigarro pagam dividendos e impostos milionários para os governos. O mundo dos entorpecentes não. O mundo dos entorpecentes não paga. Então, vocês estão entendendo como que funciona isso? E outra coisa que nós temos que entender. O mundo dos vícios, ele é um mundo lucrativo. Ele é um mundo de trabalho. É um mundo de trabalho. Por quê? Por exemplo, quando nós falamos de sociedade socioeconômica, como eu falei, pessoas pobres, pessoas que estão tendo desemprego, eles querem mudar de vida. Todo mundo quer mudar de vida. E aí você vai apelar para aquilo que vai dar para você uma resposta imediata. Há um programa atrás, alguns programas atrás, nós falamos dos problemas dos jogos online, que virou moda no Brasil, né? E parece que foi legalizado pelo antigo governo. Ou deu uma brecha muito grande para a pseudo-legalização. Mas esqueceu-se que nós vivemos num país em que a maioria é pobre, que o salário mínimo do marido não paga as contas da casa onde ele mora com a esposa e os filhos. E aí ele vai para o joguinho, tentar tirar daquele joguinho o dinheiro que está faltando para a casa dele. Ele perde o que ele gastou e ainda perde aquilo que ele não tem. É vício. Não deixa de ser vício. Então vocês conseguem compreender essa situação, que o mundo dos vícios é um mundo de trabalho e de lucro. Por quê? Vamos lá. Nós temos que entender que o mercado dos vícios, como álcool, drogas, os jogos de azar, como eu falei, são coisas compulsivas e altamente lucrativas. E aí vem, por que é altamente lucrativo? Há uma alta demanda, sempre tem gente querendo cada vez mais. Depois, quanto mais gente quer, e se o negócio ainda for assim, ilegalmente e imoralmente, mais caro é, porque uma hora ou outra aquilo pode ser proibido, se tá mais ou menos entre a lei e a ilegalidade, entendeu bem? Está entre os dois caminhos, então o que acontece? Ou se legalizar, tudo bem, se não, pelo menos já ganhei milhões de milhares,
até se tornar ilegal. Então, cada vez mais caro. Uma publicidade em cima, muito forte. Pra vocês terem uma ideia. Onde já se viu propaganda de cerveja com uma mulher ao lado? Quem lembra aí, antes de 1990, quando começou, né, essa política de luta, de recriminação, de combate ao tabagismo, era comum você ver propaganda da Marlboro, Derby, Hollywood, Plaza, Free, na televisão. Mas por que você não vê hoje? Porque a doença, além do vício e da doença, é muito mais caro hoje para o governo do que o imposto. Então, por isso que foi feito esse controle, essa luta pelo antitabagismo. Proibiu o cigarro? Não. O cigarro está aí, vamos continuar comprando, não foi proibido. Por que não foi proibido? Porque o cigarro paga-se fortunas em impostos. Por isso que ele existe. Porque se o cigarro não... Porque ainda o lucro dos impostos é maior do que os gastos. Porque a hora que os gastos do governo tiver com saúde, os governos tiverem com saúde, for muito maior do que o que ele ganha com o imposto do cigarro, aí vão proibir. Vai acontecer a mesma coisa com o álcool. E por que as drogas não são assim? Porque o vício é mais forte? Porque os problemas são mais fortes? Sabe por que não libera? Porque nós temos uma visão muito fechada de uma moralidade aliada a uma religiosidade, e quando há um casamento das duas, existe o ser político que se apropria dos dois e usa isso como plataforma de governo. Vai me desculpar, né, gente? Isso é uma canalice sem precedentes. O mundo dos vícios causa problemas econômicos, porque as pessoas não trabalham, né? Como vocês sabem, né? Problemas de saúde, porque o sistema de saúde no mundo inteiro, não só do Brasil, não está preparado para a demanda. Nós passamos por uma pandemia e a pandemia mostrou o quanto o nosso sistema de saúde no mundo inteiro ele está deficiente. Ele não tem condições de lidar com todos os problemas de saúde. Tá? A perda de produtividade, a perda de emprego, da vida, é óbvio, né, por causa dos vícios. Os custos com isso para o setor público cada vez mais elevado por conta de deficiência num esclarecimento mais efetivo. E o que acontece, gente? O que nós temos que entender com isso, quando eu falo isso? A escola ela tem que ser um ensino de qualidade. Por quê? Porque na escola você não vai aprender somente a ler, fazer continha, entender sobre geografia, sobre história. Não é somente isso. Isso é necessário que é o conhecimento acadêmico e que te abre teus olhos para o mundo. Você enxergar que o mundo é muito maior, porque senão você fica igual aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o povo só estuda a geografia deles, a história deles, a língua deles. Então eles acham que o mundo é os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é um paizinho lá na América do Norte, e na América do Norte tem mais dois países além dos Estados Unidos. Nós temos um tantinho bom de países na América Central, nós temos um outro tantinho bom de países na América do Sul, nós temos a Europa, nós temos a Europa Oriental, a Europa Ocidental, nós temos a África, nós temos a Ásia, nós temos a Oceania. É para isso que o ensino acadêmico nos ajuda a entender o mundo. Mas esse mesmo ensino que tem que ajudar as pessoas a pensar em vida. Você que está me vendo, me ouvindo, que tem a idade dos 40, dos 30 para frente, 40, quando foi que a sua escola falou sobre educação sexual para você? Quando foi que a sua escola falou sobre educação econômica para você? Quando é que a sua escola ensinou produtividade familiar para você? A resposta vai ser nunca. E eu também passei e falo para você que não. O máximo que eu tive de biologista do corpo humano, o que é o corpo humano masculino, o que é o corpo humano feminino, as divisões do corpo, para que serve isso, para que serve aquilo, como se engravida, acabou. Ponto final, fecha a conta, passa a regra. Insípido. Insuficiente. Por quê? Uma escola,
Ela tem que ajudar as pessoas a pensar-se como um ser completo. Ele tem que aprender economia doméstica, ele tem que aprender educação sexual de qualidade, saber quais são os problemas, os riscos, as dificuldades, as responsabilidades de ser pai, de ser mãe, de doenças sexualmente transmissíveis, de que o mundo sexual não se limita a homem e mulher, e por aí vai. Mas por que isso não faz? Porque eu tenho, primeiro, uma moralidade do século XVII, XVIII, XIX imperando na cabeça das pessoas, uma religião torpe, porque em nome dessas coisas torpes quer manter o seu domínio. E é claro, a ocasião faz o ladrão. Aí você pega políticos hediondos que utilizam da moralidade, da religião como plataforma de governo e fica na mesmice. Gente, vamos ser sinceros. Se você quer mudar de vida, quer que essas coisas não aconteçam na nossa vida, que essas coisas sejam, de uma certa maneira, elucidadas, sejam sanadas, cobre do teu governo, seja municipal, aí do teu prefeitinho, seus vereadorzinhos que vocês elegeram agora há pouco, políticas públicas. Cobre políticas públicas do prefeito da tua cidade, cobre dos seus vereadores leis de políticas públicas para a sua cidade, cobre dos seus vereadores que eles fiscalizem a prefeitura para ver se ela está botando em prática as leis de políticas públicas. Cobrem do seu governador políticas públicas dos seus estados. Cobrem dos seus deputados estaduais leis e fiscalização dessas leis para que o seu governo está botando em prática políticas públicas. Cobre dos deputados federais e senadores leis de políticas públicas. Cobre do presidente da República políticas públicas. Só assim nós vamos mitigar isso. Por quê? Gente, não dá para romantizar. Romantize para mim a pessoa que mora debaixo de uma ponte com 2 filhos. Romantize para mim uma pessoa que passa necessidades, que não tem trabalho. Romantiza para mim uma pessoa que sofre pressão psicológica de ser pai solteiro, mãe solteira, com dificuldade salarial para manter a vida. É muito cômodo eu estar sentado na sala da minha casa confortavelmente, uma casa confortável, com todos os luxos possíveis, uma boa comida, e eu falar, bando de vagabundo, drogado, bando de vagabundo, é fácil. Mas vai estar lá, vai ver a história, vai ver o que levou aquela pessoa a estar naquele mundo. Não dá para romantizar. Não dá para romantizar. Nós temos que cobrar políticas públicas para mudar essa realidade. E como nós fazemos isso? Elegendo pessoas realmente comprometidas com isso. E, infelizmente, gente, nós encontramos uma realidade muito preocupante quando nós falamos de políticos realmente comprometidos com isso. Por quê? Porque é político que fala, vou defender a moralidade da família, os bons costumes religiosos. Gente, isso não é plataforma de governo. Isso não é um plano de um político sério. A moralidade da família, quem toma conta é o pai e a mãe. É ele que determina o que é certo e errado na família dele. A moralidade religiosa é a igreja, com o pastor, com o padre, com o bispo, com o papa, sei lá quem for, que determina essas coisas. O político sério, ele propõe leis e fiscaliza o executivo, seja municipal, estadual, federal, na execução de políticas públicas, de mudança de vida, melhor educação, melhor saúde, geração de emprego e renda, valorização da pessoa humana. São essas coisas que vão fazer com que o mundo dos vícios não bata a tua porta e a minha porta. Basta eu falar. Quem está me vendo e me ouvindo, tem alguém na sua família que tem vício? Olha a vida dele. Dá uma olhada na história de vida dele. Pergunta-se por que ele está nessa condição. Se a sua resposta foi a sociedade não deu a ele o que ele precisava para ser um ser humano de bem, vamos assim dizer, um bom cidadão, um cidadão produtivo, então falhou o Estado,
Falhou. Aí falhou o governo federal, estadual, municipal, falhou religião, falhou você, falhou eu. Por quê? Porque eu escolhi coisas que não deviam. Eu dei ouvido a coisas que não deviam. E o resultado está aí. Não dá para romantizar. Não dá para romantizar. Quem tem alguém que tem algum tipo de vício, está envolvido em algum tipo de vício, sabe muito bem o que eu estou falando. Ninguém entrou neste mundo porque quis. A pressão social que é imposta sobre nós é muito grande. Quer um exemplo? Acho que eu já falei isso aqui já, não sei se é no programa Papoé ou no Mitologar. Eu conheci uma família de evangélicos. Os filhos cresceram dentro da igreja evangélica. O pai com a mãe evangélica. Então o que acontece? Esse mundo protestante é uma bolha. Né? Tudo é errado, tudo é pecado, tudo vai para o inferno sem fazer curva. Só que essas pessoas não vivem nessa bolha 24 horas. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ir no médico. Você tem que conviver com as pessoas. E quando você olha o mundo como ele é, tem coisas ruins? Tem, mas também tem coisas boas. Quando essa bolha explode, se a pessoa não tem uma estrutura de autogovernança para saber que existe o bom e o ruim, e eu preciso administrar os dois para mim não ficar totalmente abestado, mas também totalmente ajoelhado, eu preciso administrar isso. Só que as pessoas que vêm da religião protestante, a maioria não tem essa base. E aí o que acontece? Ela se ajoelha diante dos problemas do mundo, que são grandes, e o mundo dos vícios bate. E ele abraça aquilo como se fosse a salvação da vida dele. Essa é a grande verdade. E nós precisamos entender que é uma construção de um ser humano. Quando o ser humano está numa escola, mais do que aprender língua portuguesa, matemática, geografia, como eu falei, ele tem que aprender vivência. Se conhecer, entender como você funciona como pessoa, seus sentimentos, seus gostos, seus prazeres, suas deficiências. Trazer isso para dentro do seio familiar, conversar com o pai, conversar com a mãe, com os irmãos, discutirem em família as suas aptidões, os seus desejos, suas deficiências, para que junto um ajude o outro a se consolidar como ser humano consciente, equilibrado. E aí ele se projeta para a sociedade. Quando ele se projeta para a sociedade de maneira consciente do seu papel como ser humano, como ser social, você corre atrás de situações que fazem com que esta mesma sociedade seja reflexo da sua consciência. Qual é o reflexo da consciência? Uma consciência equilibrada. Volto a dizer, o que você tem feito para mudar essa realidade? Você só reclama? Você só xinga? Você só joga a culpa em fulano, em Beltrano? Se a sua contribuição é isso, você é um ser tão ineficiente quanto líderes religiosos que pregam a teologia da prosperidade. Só serve para lucrar, mais nada. No caso, ele lucra, né? O povo fica lascado. Eu preciso tornar a minha fala uma verdade. Por exemplo, eu sou ambientalista, né? Então eu tenho que agir como ambientalista. Eu tenho que reciclar o lixo da minha casa, eu tenho que cobrar do município um destinamento racional para o lixo da cidade, para não contaminar. Eu tenho que defender leis que realmente protejam e valorizem o meio ambiente. Podemos viver, podemos explorar de maneira consciente, senão quem morre somos nós junto com ele, né? Porque nós somos dependentes, que não está acontecendo, aliás, né? Então, o que acontece? Eu preciso ter essa dinâmica, porque esta dinâmica é o que vai traduzir na melhoria do mundo que eu vivo. Porque o mundo que eu vivo. Exigir políticas públicas, exigir que o governo, os governos, independente qual seja, qual esfera esteja, proporcione saúde de qualidade, educação de qualidade, trabalho, geração de renda, é garantia de que teu filho e tua filha não vai se enveredar para o mundo dos entorpecentes. Porque o mundo entorpecente é um mundo lucrativo. Não se esqueça, é um trabalho. Um trabalho ilegal, mas é um trabalho. É um trabalho que dá dinheiro. E quem precisa. E no nosso mundo, muito pouca coisa se faz sem dinheiro. Compreende-se, gente, que o nosso papel como sociedade, como ser pensante, ela é determinante? É determinante. Aí, como eu falei, que esses assuntos que nós estamos falando, como o de hoje,
conversam com outros que já passaram por este programa, nós vamos costurando, vamos montando um enorme quebra-cabeça que é sociedade, que é vivência, que quer ser e existir no mundo. Porque não dá para viver e existir no mundo caótico. Não dá para viver e existir num mundo aonde há sofrimento. Não dá para viver num mundo onde pessoas são pressionadas, são estupradas, são violentadas socialmente. Por exemplo, quando nós falamos de pressão psicológica, era natural, eu não sei se ainda, graças a Deus, acho que essa situação mudou no nosso país. Era comum uma menina de 13, 14 anos casar com um homem de 35, 40 anos. Você já imagina uma criança de 13, 14 anos casado com um homem de 35, 40 anos? Vida de casado, marido e mulher. O que faz marido e mulher? Já pensou o trauma físico e psicológico que você não vai causar nessa pessoa? E se ela não tiver cabeça suficiente, ela vai virar uma alcoólatra? Vai virar uma viciada em alguma coisa? Vai sair pro mundo aí, esse mundão de meu Deus aí, sendo um andarilha, porque a pressão psicológica foi maior, deixou ela totalmente transtornada a ponto de não querer viver em sociedade, mas passar a viver à margem da sociedade. Esse é um exemplo. Eu posso dar, nossa, um monte de exemplos para vocês aqui. Basta você olhar o passado da sua família, o passado das pessoas com quem você convive. Se alguém tem algum tipo de vício, ela foi decorrente de situações que o mundo promoveu e ainda promove, e que nós não estamos tendo condições de lidar com elas. Principalmente no fator fome. As necessidades mais essenciais do ser humano, que é comer, beber, dormir, se proteger da chuva, do frio, doenças, são coisas elementares da nossa vida e não tem como você florear isso. É uma realidade. Só quem passou por um problema de saúde grave sabe o que é enfrentar uma fila no SUS. Só quem tem um problema sério sabe o que é ter que desembolsar dinheiro para se curar. Só quem passa aperto sabe a pressão e a necessidade e a pressão da necessidade. E se você não tiver uma formação, uma cognição exaustivamente treinada para superar essas necessidades, o mundo dos vícios entra. E aí nós temos pornografia, nós temos vícios de bebida, de cigarro, de drogas, de jogos. Tudo isso bate à nossa porta. Para evitar, basta você ter diálogo. Converse com as pessoas ao seu redor. Procure saber se não está tendo nenhum problema. Procure saber se está passando nenhuma dificuldade, alguma pressão. O que você pode fazer para ajudar a resolver isso? Não deixe virar uma bola de neve. Porque se virar uma bola de neve, as chances daquilo de a pessoa buscar no mundo dos entorpecentes, dos vícios, uma válvula de escape é de 100%. Porque é fácil. É muito fácil. Vício em jogos, é só pegar o celular. Vício em bebida, barzinho da esquina tem, supermercado da esquina tem. Vício em entorpecentes mais pesado. Tem uma boca de fumo aqui pertinho. Aqui. Vocês conseguem compreender que é muito mais fácil você fugir da realidade, porque ela é oprimente, ela te oprime, ela é opressora, ela te estupra praticamente. E nós não temos nenhum mecanismo de defesa. Por quê? Eu pergunto. Nós estamos no século XXI. Quem tem família aí? Tem filho e filha em casa? Qual foi a última vez que você sentou e conversou com o teu filho, com a tua filha, sobre educação sexual? Pedro Branco, como que funciona sexo? O que é sexo que não é? E as doenças? Quem sentou e conversou com o teu filho e tua filha sobre vícios? Bebida, cigarro. E as bebidas mais fortes. Quem sentou e conversou com o seu filho e com a sua filha sobre o que é ter uma família? O que é ser pai? O que é ser mãe? Quem já sentou com o seu filho e com a sua filha para conversar o que é um ser produtivo? O que é um trabalhador? O que é uma trabalhadora?
O que é um ser produtivo social? Aquela pessoa que funciona em sociedade. Como você tem que ser em sociedade? Como você tem que ser bem aceito em sociedade? Primeiro, não existe esse negócio de ser bem aceito em sociedade. Por que não existe? Porque essa sociedade quer cobrar de nós perfeição. Mas ela é, por natureza, imperfeita. Então, não tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Não vai. A conta não fecha, não tem como. Perfeição é perfectus, né? Quer dizer, construído perfeitamente até o fim. Ninguém é construído perfeitamente até o fim. Se eu não sou, a sociedade que eu construo também não é. Só que a sociedade quer cobrar uma coisa que eu não sou, que você não é. E nós temos que lidar com isso. E como que nós lidamos com isso? É ensinando, conversando, olhando, não deixando o monstro dar as caras. Sabe que ditado? Nós ouvimos todos os dias, matamos um leão por dia. Antes que o leão apareça, procure entender o que está causando o seu surgimento para evitar que ele apareça. Não espere ele aparecer para tomar uma atitude. Porque dependendo como for a atitude, pode não valer de mais nada. Não vai ter o mesmo efeito se você se precaver antes. E nós temos como nos precaver. Basta nós olharmos para a nossa vida, olharmos para os acontecimentos, os desdobramentos, como nós estamos construindo nossa vida, nossa sociedade como pessoas. Nós saímos de um pleito eleitoral. A pergunta que fica, o seu município vai melhorar ou vai piorar? Se ele vai melhorar de maneira conjunta, ótimo. Mas se ele vai piorar, a culpa é sua, a culpa é minha. O estado em que você vive não está bom, a culpa é sua, a culpa é minha. Afinal de contas, foi com o meu voto, com o seu voto, aquela tranqueira está lá. E assim vale para os deputados estaduais, federais, senadores, presidentes. Você compreende que nós somos responsáveis direto pelo fomento, criação, manutenção e destruição da sociedade que nós vivemos. E os vícios estão aí. Estão andando de maneira larga, caminhando largamente, despreocupadamente, alegremente, porque nós estamos dando material. Eu costumo dizer que nós estamos tacando gasolina no fogo. Em vez de apagar o fogo, nós estamos tacando gasolina no fogo. Não dá para divorciar o mundo dos vícios da nossa responsabilidade social. Não dá. Mesmo porque, como eu falei, um é resposta do outro. Um é resposta do outro. E se vocês perceberem, como acho que ter percebido, que este programa, com vários outros programas, estão conversando entre si. Nós estamos conversando entre si, nós estamos construindo uma mentalidade humana. Uma mentalidade que pense, que haja, que reflita, que queira mudar realidades. Não uma sociedade que fala, tá ruim, e aí eu vou lá, eu pego o celular, vou pro Facebook falar besteira no Facebook, curtir besteira, propagar fake news, ficar levantando bandeira de coisa que não interessa, ou simplesmente jogar. E o mundo rolando morro abaixo, daquele jeito, cada vez pior. Lembre-se, você e eu vamos passar. Mas você tem filho? Seu filho vai ficar. Você tem neto? Seu neto vai ficar. Você tem sobrinho? Seu sobrinho vai ficar. Você tem amigos? Seus amigos vão ficar. E olha o mundo que você vai deixar para eles. Olha o mundo que você vai deixar para eles. Bem, meus queridos, este tema foi um tema extremamente pesado, mas ele tem que ser, uma hora teria que ser falado, e ele é um tema extremamente atual, porque nos faz pensar o que nós estamos fazendo enquanto ser social. Eu espero que vocês, assim como eu, tenhamos um pouco mais de responsabilidade, um peso mais na consciência sobre as nossas ações neste enorme jogo de xadrez que se chama sociedade. E que nós somos ora peão, ora torre, ora cavalo, ora bispo, ora somos o rei ou a rainha, e nós fazemos e acontecemos nesse imenso tabuleiro de xadrez chamado sociedade. Um bom resto de semana para vocês, e muito em breve no programa Mitologar nós estaremos nos encontrando. Até lá, a todos.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.